unidos, estás entre nós e nos falará da tua vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhe onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma grande alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. A liturgia da Epifania pede que ouçamos o anúncio das solenidades deste ano, as datas que nós iremos vivenciar o mistério de nossa fé. Então prestemos atenção. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor se manifestou e sempre há de se manifestar no meio de nós até a sua segunda vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas variações do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano, no dia 4 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Igreja torna presente este grande acontecimento,
no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, será no dia 17 de fevereiro. A Ascensão do Senhor, no dia 16 de maio. A festa de Pentecoste será no dia 23 de maio. O Corpus Christi acontecerá no dia 3 de junho. Cristo Rei será no dia 21 de novembro. O primeiro domingo do Advento será no dia 28 de novembro. Também nas festas de Santa Maria Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos, das santas, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história. Louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós estamos rezando esta Santa Missa pelo 7º dia de Ana Bezerra. Tem algum familiar de Dona Ana aí? Nossos sentimentos, tá bom? Estamos rezando por vocês. Rezo também essa Eucaristia pela Bia, que ontem fez a tua Páscoa, que trago também os fundadores e os membros da comunidade Servir. Também quero saudar os meus amigos lá de Niterói, Natália e Jordã. Sejam bem-vindos aqui. Queridos, ainda nós estamos nesse tempo tão bonito do Natal, como eu tenho falado em algumas reflexões. Esse tempo do Natal, ele é um tempo muito curto, porém ele é muito bonito, muito expressivo. E até domingo que vem, até a festa do batismo do Senhor, ainda é Natal. Nós iremos ainda observar que os enfeites, a roupa, tudo vai falar ainda, porque este menino nos foi dado, como nós rezávamos no dia 24 para o dia 25 de dezembro. Foi nos dado uma luz, uma salvação. E muito interessante que os domingos que precedem a festa do Natal, ainda é Natal. O primeiro domingo pós o Natal, a gente celebra o domingo da Sagrada Família, é Natal. Hoje, que é o segundo domingo depois do Natal, a gente celebra a Epifania do Senhor, essa manifestação. E semana que vem a gente vai meditar que é Natal, o batismo do Senhor. 3 grandes festas, solenidades, que ainda é Natal. Ele ainda está no meio de nós. Hoje nós estamos então no nosso segundo Natal e estamos meditando esta manifestação, esta Epifania. É uma palavra grega, Epifania, que representa justamente isso. Ele se manifestou há 2021 anos atrás. Quis se fazer presente para a nossa salvação. E não há salvação quem não o encontrar. Diz alguns documentos da igreja que a nossa salvação está na igreja. A igreja, então, ela é instrumento de salvação porque ela nos apresenta Jesus Cristo. Aqui, neste templo, que já estamos há 324 anos, todos os dias nós apresentamos essa salvação. Todos os dias é apresentado. Aqui, eis o mistério da fé. Não tem o que dizer. Não está em outro lugar a salvação. A salvação está aqui. Foi nos dado através dele da cruz, né? Até uma analogia muito simples e pobre para a gente entender esse mistério de salvação. Pensem numa partida de futebol, Vasco e Flamengo no Maracanã, Leandro. É claro que o Vasco vai ganhar, né? Isso. Só que para ir no time, para ir na partida, Natália, alguém tem que nos dar o convite, tem que dar o ingresso. Deus nos deu esse convite, este ingresso de graça, Lucas. Todo mundo ganhou o ingresso de graça. Só que a única condição para a gente conquistar este ingresso, a gente tem que buscar. O ingresso está na porta do Maracanã. Então o que a gente tem que fazer? Ir até o Maracanã e buscar. Simples. No lugar certo, na hora certa, no dia certo. Dá para entender esse processo de salvação? No lugar certo, na hora certa. Agora, se você não buscar, você não vai ver os Vasco ganhar. Não vai ver. É preciso fazer esse esforço.
E nós estamos fazendo esse esforço para alcançarmos a salvação. Não tenho o que dizer. Não há salvação fora dele. E muito interessante que nessa festa da Epifania do Senhor, nós observamos que Deus, ao se manifestar, né, ao se encarnar para cada um de nós, para a nossa salvação, hoje no Evangelho nós escutamos um relato muito interessante, que foi uma visita. Os magos visitaram esta salvação, né? Muito interessante é que quando uma criança nasce, todo mundo quer ver, né, Débora aí? Todo mundo quis ver Helena, né, quando nasceu, né? Porque a criança, ela traz isso, ela traz alegria. Diz o texto que aqueles magos ficaram felizes quando a criança nasceu, quando souberam, quando chegaram perto, né? Faz esse movimento, né, de alegria, de expectativa, muda o clima, muda tudo, né? Fazer essa experiência. Até essa semana foi falado que na Argentina foi aprovada a lei do aborto, né? Que tristeza, né? Quando acontece um aborto. Uma mulher, quando provoca o aborto, ao invés de ter alegria, tem tristeza, tem desespero, porque ela traz dentro de si este pecado, né? Este erro, esse fato que ela cometeu, para o resto da vida. Ao invés de ser alegria, é uma tristeza, né? Então, o que cabe a gente agora é rezar pelos nossos irmãos lá da Argentina, enfim, né? E rezar por essas mulheres, né? Tenho atendido algumas, e como é triste escutar mulheres que já cometeram isso. É a maior tristeza na vida, porque elas trazem na sua consciência esse peso. Os magos hoje visitaram, então, esse menino, essa alegria. Interessante ainda é a gente ver que, prestar atenção, que hoje, para os antigos, né, é dia de reis, né? Não sei se vocês já viram aí a folia de reis, né? Mas não foram os reis que visitaram Jesus, né? A cultura oral, né, a tradição oral foi falada que esses magos eram reis, mas eles não eram reis, eles eram astrólogos, eles entendiam do tempo, do espaço, né? Não tinham uma religião judaica, eram de outros lugares. E Deus, ao tocar no coração deles, né, através dessa estrela, eles foram conduzidos até o certo ponto onde esse menino está. E eu parei e analisei o movimento que esses homens fizeram. E eu gostaria de partilhar com vocês que nós precisamos fazer o mesmo movimento. O primeiro movimento que esses magos fizeram, eles procuraram o Senhor. Ficaram dias, noite, procurando o Senhor. Quem procura Ele, acha. Mas tem que procurar no lugar certo. Tem pessoas que dizem que procura Ele, mas não está no caminho certo. Vou dar um exemplo. Há 2 dias atrás nós celebrávamos o Réveillon, né? Alguém aqui comeu semente? Quem comeu deveria ter se engasgado. Alguém aqui passou o Réveillon dando 7 pulinhos, Maria Natália? Fazendo crendices? Alguém aqui passou o Réveillon de verde, pensando que uma roupa vai fazer com que eu ganhe na Mega Sena? Está vendo como é que a gente cria situações que ele não está? Infelizmente, nós estamos perdendo o nosso foco. E que tristeza que bate no meu coração quando eu vejo algumas postagens aí, nessa praga de Facebook, por aí, WhatsApp e Instagram, é quando um católico põe lá que ele lê o signo. Para com isso, gente. Isso não é a nossa fé. Católico que é católico, que fica atrás de horóscopo, está no lugar errado, some daqui. Não é o seu lugar. Você está errado. Quantos católicos aí, que aqui na igreja vem na missa dominical, mas segunda, terça, quarta, quinta e sexta, está acendendo vela para o diabo, está indo para centro espírita. Nada contra, meus irmãos, a doutrina espírita, eu tenho que respeitar, mas não é a nossa fé. A nossa fé é baseada nele, na ressurreição dele. E que tristeza que bate quando eu ouço algum católico dizendo
que foi procurar fulano porque ela está se comunicando com a fulana que faleceu. Essa não é a nossa fé. Nós não acreditamos nisso. Reencarnação. Não é a nossa fé. A nossa fé é que ele morreu e ressuscitou, ponto. Não há vida após a morte. Seu pai, sua mãe, seu tio não vai voltar no cachorrinho, nem no coelhinho, nada disso. Nada, essa não é a nossa fé. E que tristeza que bate no coração em saber que tem católicos que adoram fazer simpatias, ficar acendendo vela para anjo da guarda. Seu anjo da guarda não precisa de luz, porque ele já é um ser de luz. Paremos com isso, com essas práticas, que infelizmente distorce da procura de Deus. Precisamos fazer o mesmo movimento, procurar Ele. Como é que se procura Deus? Vai ler a Bíblia. Pega um livro católico, né? Você lê o Evangelho todo dia, não há leitura melhor. Vai rezar, né? O outro movimento que os magos fizeram, meus irmãos, foi adorar. Adorar significa reconhecer Ele como o único Deus. E que tristeza que bate no coração do padre quando, na hora do desespero, vocês só procuram Ele. Quando o circo aperta, né? Só vai adorar quando a pessoa pega Covid, ou está desempregado, ou está na crise do casamento. Não. Nós precisamos estar com Ele sempre. De manhã, de tarde, de noite, no almoço. Eu falei algumas missas aí, falei para alguns irmãos padres, que Deus fala muito comigo no chuveiro. Às vezes eu preparo a minha homilia no banheiro, no chuveiro. Quando a chuva está caindo, a água está caindo na minha cabeça, eu pego o sabonete, vou no Blindex e começo a anotar. Deus fala comigo, porque eu estou em comunhão com Ele. Precisamos estar em comunhão com Ele, ficar com Ele. Adorar é fazer isso, é ficar com Ele. Aqui nós estamos fazendo isso, essa experiência, né? Estamos com Ele, fique com Ele. Mas quantas pessoas vêm para a missa, mas está com o pensamento lá naquela cervejinha que você vai tomar daqui a pouco, naquele almoço, no futebol. Que tristeza, né? Que coração adorador é esse que nós temos. Precisamos ter tempo para Ele. E estar na igreja é dar tempo a Ele. Então, se passar por aqui pelo centro, pela igreja, né? Dá uma chegadinha na igreja. Fica ali 1 minuto, que você vai ganhar o dia. Pode ter certeza. E por último, esses magos, eles presentearam o menino Jesus. Deram ouro, incenso e mirra. É claro que a gente não vai chegar na igreja, né? E vai dar, toma aqui minha aliança, Jesus. Não é isso que Ele quer, não. Nosso Senhor, o presente do ouro que Jesus quer, são as boas obras que a gente precisa fazer. Ser mais caridoso esse ano, perdoar o próximo. Esse é o seu ouro. Quer dar incenso a Jesus, que incenso é purificar, né? Quer dar incenso a Jesus, dá o seu coração purificado, procura a confissão, um aconselhamento, uma direção espiritual. Quer dar a mirra a Jesus, que mirra é perfume, né? É o bálsamo, né? Quer dar mirra a Jesus? Exale Deus para os outros. Faça essa experiência de quando você chegar perto do outro, o outro entenda que você é diferente, é dele. Como é bonito fazer essa experiência, né? Falava numa das missas aí, que eu tive uma experiência muito bonita em Palmas, quando eu estive no Renascem, há um tempo atrás aí, e quando eu cheguei lá tinha acontecido um acidente de carro, de ônibus, e estavam mais de 30 seminaristas e padres. O ônibus, ele virou numa pirambeira, e o último giro desse ônibus calhou de um seminarista ser expulso do ônibus, e o ônibus esmagou ele e ele acabou falecendo no início do retiro. Foi uma situação muito difícil. E eu me recordei que a missa de abertura do retiro foi missa de corpo presente do Luiz. Eu conheci ele. E muito interessante foi a mãe dele, tranquila, falando do próprio filho, dizendo que o filho dela exalava a Deus.
era diferente. Por isso que ela estava tranquila. A gente lá naquele desespero, todo mundo machucado, né? E a mãe tranquila, porque ela sabia que o filho tinha esse perfume de Deus. Nós precisamos também exalar Deus. E por fim, esses magos, por sonho, ficaram sabendo que Herodes iria matar Jesus. Então eles não voltaram pelo mesmo caminho, eles voltaram por outro caminho. Quando a gente se converte, quando eu ouço algum testemunho de conversão, é muito interessante que as pessoas se convertem, ou que entrou no mundo das drogas, ou no mundo da cachaça, ou em outras coisas aí, mas ele pede, olha, não volte para esse caminho, porque se você voltar, você não vai me encontrar. Quem encontra ele precisa caminhar no caminho dele. E ao longo deste ano, 362 dias, nós precisaremos fazer essa experiência que os magos fizeram. Procurar ele, adorar e presentear este menino. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso Mestre Rei. Bem aqui, tão perto se deixe encontrar, diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará.